Olá, pessoal, e bem-vindo a mais um Papo Terapia com Cristina Franco, Roberta Bosco. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Oi, Roberta? Cris. Oi, Amanda. Tudo bem, Oi. gente? Hoje nós estamos duas vezes felizes, mais felizes, né? Primeiro, porque nós alcançamos a nossa primeira meta, que era de 500 inscritos nesse pequeno tempo, espaço de tempo em que nós estamos disponibilizando esses vídeos para vocês. Então, eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos, gratidão a cada um de vocês que nos ajudaram a divulgar esse trabalho, Muito obrigada, gente. que eu tenho certeza, pelos comentários que tenho recebido, que já está sendo útil e já está sendo luz para muitas Muita pessoas que estão precisando, né, Roberta? Verdade. Isso que é a nossa intenção, né? Porque quando a gente começou lá atrás, aliás, né, foi tão orgânico a coisa, né, Sim, gente? com certeza. Papeando aqui nesse espaço. E aí a gente falou, puxa, vamos gravar as conversas? Muito boas conversas, né? Vamos gravar as conversas, mas sem intenção de pensar em inscritos, em outras coisas. E de repente as pessoas foram ficando contentes, né, Sim. com os vídeos. E falei, gente, vamos pedir uma meta então, 500. 500, E né? a gente conseguiu hoje, né? Conseguimos hoje. E se você souber, você que estiver ouvindo, que é o nosso 500, né, inscrito, o número 500, entre em contato comigo, que eu tenho uma surpresa para você. Eu acho que essa pessoa é de Barra Bonita, então nós não vamos ter dificuldade para achar. Mas eu peço que entre em contato, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho um presente para você. Uau, adorei isso. É isso. Hoje a gente está aqui com uma convidada especial. Ela sempre está atrás, né? Daquele lado de lá. Sempre atrás das câmeras. E a gente trouxe ela aqui porque ela trabalha com uma técnica muito legal mesmo, que eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas eu vou deixar a Amanda, filha da Cris, falar pra gente. Amanda, se apresenta, né? Agora oficialmente. E conta pra gente o que você faz. Então, eu sou a Amanda, eu sou produtora aqui do Papo Terapia. Sou eu que estou sempre aí atrás das câmeras, fazendo o conteúdo dessas duas maravilhosas. Sou eu que edito, eu que faço toda essa parte assim que fica no backstage. E aí hoje eu aceitei o convite delas para estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, que é constelação sistêmica. Então, a constelação ela é uma técnica, e essa técnica lê o campo mórfico. Todos nós temos um campo energético e tudo aquilo que a gente tem conexão, pessoas, animais, tudo tem energia também. E a partir do momento que a gente abre esse campo, a gente consegue ler a energia sua em relação a outras pessoas. Então é uma técnica muito legal para desenrolar problemas, conflitos, podem ser conflitos emocionais, de relacionamento, de financeiro. Então, assim, tudo aquilo que não está fluindo na sua vida, pode ser que tenha um emaranhamento dentro desse campo. E é isso que a gente vê numa constelação. Quando a gente abre o campo mórfico, a gente consegue ver onde está o emaranhamento. Eu queria fazer uma pergunta, né? Porque eu acho que a dúvida é de todo mundo. Porque eu lembro que eu ouvi falar em constelação já faz muito tempo. Quando que começou isso? Né? Quem que deu quem que teve esse insight aí, né? Que descobriu? E por que o nome de constelação? A constelação começou mais ou menos na década de 90. Ela é derivada da psicoterapia. Então foram as próprias psicólogas, e hoje inclusive a gente tem assim um embate, tem psicólogo que acha super legal, que acha que funciona, que trata rápido as queixas do paciente, tem psicóloga que é contra. Mas foi nesse grupo aí onde começou, né? Aí quem trouxe a técnica foi uma pessoa chamada Bert Hellinger. Ele é um alemão e ele começou a conduzir grupos de pessoas, né, na constelação que a gente fala assim, com humanos. Então Com pessoas, né? Ele reunia essas pessoas para constelar em grupos.
E aí ele foi vendo, assim, foi testando. Se a gente coloca essa pessoa com essa, dá tal resultado e resolve o problema. Interessante isso. Se a gente faz isso daqui, resolve isso daqui. Foi tipo por tentativa e erro. E aí ele foi documentando, né? Foi escrevendo, olha, a Que combinação disso faz fluir isso. A pessoa veio com a queixa disso, olhamos para aquilo e resolveu. Que legal. Eu acho que é incrível, porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, constelação. Porque constelação pra mim era As estrelas, né? Alguma coisa assim. Eu não tinha a mínima ideia. Você perguntou por que é o nome constelação, né? Porque, na verdade, quando a gente junta um grupo, meio que fica parecendo, né, uma constelação. Então, é uma coisa espelhada, assim. Não é uma que constelação legal. de estrelas, mas é uma constelação de pessoas, né? Você É uma vê, né? formação, na verdade. Esses dias eu tava conversando com a minha sobrinha e ela é advogada, né? E uma amiga dela falou que fez uma pós-graduação em constelação familiar. Sim, nós conhecemos. Na parte jurídica. Nós eu achei tão conhecemos- interessante, gente. Nós conhecemos, inclusive, um advogado que ele usa as constelações familiares, né, para resolver casos de herança, que Olha fica enrolado, isso. casos de divisão, né, de bens, principalmente, quando o caso fica muito enrolado, com muita briga de herdeiros, não só nesse caso, mas principalmente nesses casos, com briga de herdeiro, de divisão de bens, então ele constela para o negócio desenrolar mais Olha fácil. que interessante. É bem legal. E as pessoas que procuram você, Amanda, por exemplo, eu e a Cris, a gente também trabalha com técnicas, né? E geralmente é relacionada muito com saúde. A constelação, ela ajuda também nessa parte? Ajuda na saúde, sim, né? Se a pessoa tem algum problema, a gente pode ver, porque às vezes ela tá conectada com algo que não é dela. Então pode ser que ela tenha uma fidelidade que ela não está enxergando, que a gente fala fidelidade oculta, Caramba. a algum membro da família. E às vezes ela pode até ter consciência de quem é, porque tem gente que fala, a minha mãe é muito doente, eu tenho as mesmas doenças. Tipo assim, a pessoa já fala para nós, mas às vezes ela nem conheceu o antepassado. E como tudo é energia e nós somos energia, a gente vem recebendo as energias dos nossos antepassados. Caramba. Então, às vezes é inconsciente e a gente está emaranhada com essa pessoa. Que interessante. E quando abre o campo, quando a gente abre na constelação, eu agora estou com uma técnica que é a constelação na água. E é muito legal porque, diferente da constelação com pessoas ou com bonecos, a gente não coloca. Porque na constelação, assim, você já viu constelação em grupo? Nunca vi, gente. Tem curiosidade pra caramba de ver isso, viu? Geralmente o constelador fala assim, olha, você fica aqui, e daí dá um papelzinho pra pessoa quem ela vai representar, e meio que vai colocando as pessoas em determinados lugares, depois elas se mexem. Olha isso. Com os bonecos, somos nós que colocamos. Então a gente vai lá e coloca. Mas na água, a gente coloca assim um recipiente com água e simplesmente solta o boneco. E a energia vai levar ele para onde ele tem que ir. É bem interessante essa. Eu achei incrível, desculpa. Imagina! Eu achei incrível porque como eu nunca tinha constelado, e um dia eu vim aqui e falei, quero conhecer como que é. E aí ela me pediu para montar, né, pra gente ir colocando. E eu coloquei do jeito que eu achava que era certa. E aí eu enxerguei coisas ali, gente, que eu não fazia ideia que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, é que eu não me lembro agora, mas eu vou dar um exemplo. Uma criança eu coloquei num lugar que eu achava que era, mas na verdade não era. Aquilo estava me deixando com uma atitude que não era adequada, vamos dizer assim. Mas né? utilizada, Isso, talvez? tipo isso. E eu lembro que você falou, eu falei, gente, mas é verdade. Isso faz sentido. Porque eu não tinha essa percepção. E aquilo me mostrou. Eu achei muito bom aquilo. Já que você citou isso, eu queria que você explicasse, Amanda, uma das principais coisas que a gente vê quando monta a constelação, né? E a hora que a pessoa que vai constelar é que vai ditando onde ela vai indicando onde ela quer que coloque as coisas, né? Qual a principal coisa que você vê nisso? Quando você bate o olho no que a pessoa distribuiu, né? O que você acha de principal Bom, nesse primeiro momento? como tudo, né?
tem leis, o universo tem leis, a constelação também tem leis. E às vezes a pessoa se coloca num lugar que é ruim para ela. Então, assim, a vida ela tem um fluxo. E ali também existem as ordens, né, que a gente deve seguir. Então, assim, por exemplo, os nossos antepassados vieram antes, eles devem estar atrás de nós e não na frente. Porque esse fluxo de vida tem que seguir. Então, geralmente, o que a gente faz? A pessoa que está colocando pai e mãe na frente, a energia não tem que ir para pai e mãe. O pai e a mãe tem que dar energia para gente. Acho que isso que eu fiz, eu não lembro. Uma coisa havia uma inversão, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que esse fosse o caso. A sua energia estava indo muito para os seus pais, quando a energia, se você tem filhos, tem que ir para os filhos e para os seus ascendentes, né? A energia tem que fluir. Senão a gente acaba jogando energia fora, vamos falar assim. Pois é, eu acho que isso que aconteceu. E quando a gente vê, né, quando a pessoa que está constelando enxerga isso, ela consegue arrumar. Sim, porque ela arruma dentro da mente dela, do subconsciente, e ela fala, não, meus pais são realmente maiores que eu. Olha lá. Eles não precisaram de mim por tantos anos, né? Tipo assim, antes de você nascer, seus pais já estavam aqui, já faziam as coisas dele. Então, assim, às vezes a pessoa tem a sensação, os meus pais precisam de mim. Seus pais não precisam de você. Por 20 e tantos, 30 anos, eles não precisavam. Aí veio, né? Aí a pessoa se coloca maior que os pais. E isso é uma infração gravíssima nessas leis que eu tô te falando. Olha só. Então, ao invés da pessoa achar que está ajudando, que está fazendo muito pelos pais, ela acaba infringindo uma lei, mas não pelo fato de não ajudar os pais, mas pelo fato de achar que ela é superior e que ela que está fazendo. E o interessante, papel, né? Mas às vezes a pessoa nem... Ela tá achando que ela tá fazendo uma coisa boa. Sim, exatamente, isso que eu tô falando, né? A constelação ela é legal porque ela traz a luz, né? Consciência. Ela traz a sua consciência a algo que pode ser tão banal assim, mas acaba atrapalhando tudo na vida. Gente, que maravilhoso. O autoconhecimento, Cris, ele leva à liberdade da gente, né? Com certeza. E eu acho que isso é uma coisa que ajuda pra caramba. Com certeza. Pessoa tem que... São vários caminhos, né? E esse é um deles, importantíssimo. É um deles. E assim, aliado, né, às nossas terapias, Sim. é uma ferramenta maravilhosa. Por isso que nós resolvemos tirar a Amanda lá da produção e trazer mesmo para falar dessa técnica tão maravilhosa, né? Veio uma coisa assim na minha cabeça. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, olha, não estou entendendo, dá para desenhar? É tipo isso, né? Tipo isso. A constelação meio que desenha, né? Porque Isso. às vezes a gente fala coisas assim na nossa terapia, explica e a pessoa às vezes não entende. Ou acha que entendeu. Ou né? acha. E a hora que você coloca ali, que você desenha, que você fala, puxa, eu tô fazendo isso. É isso, mais ou menos isso, né, Amanda? O que eu acho muito legal da constelação é que ela traz respostas para coisas assim que às vezes você sentia e você não fazia ideia porque se sentia isso. Eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca passei fome na minha vida. Nunca. Nunca tive problema de não ter comida. Sim. Mas a minha mãe é prova, ela vai até poder ser... eu sou testemunha aqui, gente. Então, eu tinha um negócio que eu tinha medo de passar fome. Então, lembra daquela greve dos caminhoneiros que teve, acho que 2018, 2019? Lembro. Ai, Eu gente. comecei a ouvir que os mercados estavam com falta de abastecimento, eu fiz a minha mãe no mercado comigo. Ai, gente. E assim, a gente não Ela come queria muita estocar o quantidade mercado de inteiro. comida, mas eu queria comprar, tipo assim, muito arroz, muito não sei o que, pra ter em casa Estoque com medo mesmo. de passar fome. Aí, um dia eu falei, eu preciso enxergar o que é isso, né? Nunca aconteceu comigo. Porém, meus bisavós vieram pro Brasil num período de guerra e a avó da minha mãe, a minha bisa, tinha muito medo de passar fome. Nossa. Porque eles passaram, né? Por isso que Necessidades. Olha como a gente traz. Por isso que eu tô dizendo assim, eu não passei, só que eu tenho a energia, A informação. Ela vem por DNA, Olha né? só. A informação tá aqui. E eu tinha essa informação no meu campo e era muito forte. O que me dava também um pouquinho de compulsão alimentar. Uhum. Medo Olha de passar fome, eu isso. comia muito. Como se você tivesse que armazenar algo. Isso, guardar, né? Então, gente, é por isso que eu sempre digo que nós somos herdeiros das bênçãos e das maldições de uma família, né? Porque, nesse caso, ela conseguiu identificar nos avós
né, nos bisavós, essa emoção, essa sensação que ela tinha e que era inexplicável, porque realmente ela nunca passou necessidade alguma, graças a Deus, né, Amanda? Mas como explicar, então, aquela necessidade de estocar? E não era só arroz e feijão, não, era guloseima, ela levava para o quarto dela, Olha. escondia nas gavetas dela, né, chocolate ou saquinhos de algum alimento, mas ela sabia que ali para ela tinha, entendeu? E através da constelação, você constelando, você descobriu isso. Esse tema, né? Escassez que eu senti, essa necessidade de estoque de alimentos, Olha medo de só. passar fome. Foi esse daí o tema da constelação. Eu tive que fazer com uma outra consteladora, porque quem está dentro do campo, a gente às vezes não enxerga. Então não é assim, eu consigo abrir ou minha mãe consegue abrir o campo para mim. A gente tem que constelar com outro terapeuta. Que não tem nada a ver. Porque quem está fora do sistema tem essa visão. A gente às vezes não tem. Não enxerga. Não, e sempre que também a gente quer constelar alguma coisa, nós procuramos uma colega, né? Porque nós sabemos que uma pode influenciar no resultado da constelação da outra, né? Na nossa técnica também a gente, que nem, por exemplo, na minha técnica, eu levo minha filha para ser balanceada com outra, por conta desse envolvimento emocional que a gente tem, né? É melhor, assim. Não que não dê certo, né? Mas é melhor, né? Às vezes para não haver nenhuma interferência, mistura, né? Nenhuma interferência. Que bacana, viu? E, por exemplo, você poderia, assim, dar um caso, assim, bem interessante. Pode até nem ser seu, mas, assim, que você já ouviu falar, porque de judiciário, de alguma coisa que você já ouviu falar que deu muito resultado? Então, a constelação, ela dá muito resultados em caso de justiça. Porque quando a gente consegue abrir ali vamos falar em constelação familiar, porque geralmente quando vai dividir bens, é a família, né? Então, quando a gente coloca nas ordens, que eu tô falando que são as leis da constelação, a gente geralmente consegue colocar, sabe aquele herdeiro que fala, não vou vender, não sei o quê, não quero dividir, porque assim, a pessoa que tá muito assim, ela tá no ego, e ela não se colocou no lugar dela. E quando a gente arruma o campo e coloca a pessoa no lugar dela de filho ou de herdeiro, e coloca assim, a pessoa que deixou os bens, né, no lugar dela, porque geralmente assim, é um falecido, que é o pai ou a mãe, ou um tio, que é, como a gente fala aqui, maior. O herdeiro vai ser sempre menor, porque ele é mais novo. Sim. Então, quando a gente coloca assim, a pessoa que deixou o bem, os herdeiros, todos alinhados ali no fluxo da vida, as pessoas naturalmente, elas começam a entender. E a aceitar. Então, assim, porque se eu tô no ego, eu não aceito, né? Falar, eu estou sendo injustiçado, ou não é quanto eu queria, ou eu não quero dividir. Mas uma vez que a gente coloca você na lei da vida, a vida ela tem a lei dela, né? Isso vai acontecer naturalmente e a pessoa ela começa a mudar o comportamento. E às vezes é imediato. E falando ainda de constelação familiar, né? Que a gente está tratando da área familiar nesse momento. Existem também casos de filhos fora do casamento, né? Que a gente chama de filhos bastardos, que não receberam o sobrenome, mas que eles pertencem, embora tenham sido excluídos, não é? Então, mas são pertencentes ali. Então, e às vezes muitas dessas confusões acontecem por conta do excluído, mesmo que ele já tenha falecido. Uau! Sim. Né? Porque para a energia, para o campo mórfico, lá, né? não existe nascimento, vida e morte. A energia né? Sim. E essa informação está lá em algum lugar. Em algum lugar do espaço. E aí, em algum momento, se isso não for resolvido, né, Amanda, isso causa um travamento. Caramba, então às vezes a gente tem, sei lá, na constelação familiar, existem travas que podem ser de pessoas que já não estão mais ali. Sim. E a pessoa nem imagina. Sim. Teve um caso legal de excluído, que a gente pode até citar, que foi o vídeo anterior, que é o vídeo do Thiago. Se vocês não assistirem, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que eu vou falar agora, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link do vídeo anterior. Vocês assistem para entender o caso que eu vou falar. Mas para resumir, o Thiago é um menino que ele foi excluído da família dele de origem.
Depois ele foi incluído num momento muito legal. E aí, o que acontece? Quando o avô dele, né, que é o pai da mãe, chamou ele ali no leito de morte, falou, olha, eu quero deixar esse bem que pertence a mim para você, porque teoricamente o avô estava falecendo, ele dividiu os bens entre os filhos. Mas nesse caso, como o Tiago havia sido excluído da família de origem dele, o avô chamou e falou, este bem vai ficar para você. E nesse ato do avô, ele não está deixando somente um bem material, que é legal, né, ganhar um bem do avô, mas não é sobre a matéria. Quando o avô reconhece que ele quer deixar alguma coisa especial para ele está incluindo ele na linhagem da família. Que legal. E nesse, olha, eu arrepio só de... Eu já arrepiei quando ele contou a história e eu arrepio de novo. Por quê? Ele abençoou esse neto. Nossa. E assim, o Thiago ele tem uma história de superação imensa. Maravilhosa. Mas agora ele vai perceber, ele vai assistir esse vídeo, ele vai perceber que a vida dele vai fluir ainda melhor, porque ele recebeu a bênção dos antepassados. Agora ele está se sentindo pertencente à família. A esse clã, Isso. do qual ele havia sido excluído, que é o lado materno. Incrível. Às vezes a gente vê pessoas que têm assim, problemas emocionais e não resolve e faz terapia, vai no psiquiatra, faz e não resolve, não encontra a solução para aquilo. Muito provavelmente essa pessoa pode estar emaranhado ali com algum excluído dessa família, porque a gente também tem o amor negativo dos nossos antepassados. Então, às vezes é um filho que a família não queria que nascesse, ou é um filho de um casamento, um filho extraconjugal. Então, assim, cada caso é um caso. É interessante, você falou assim, constelação familiar. E qual outro tipo de constelação? Tem nomes assim? Tem. Temos constelação familiar, que a gente vai tratar somente da família. A família. Pai, mãe, avós, tios. Tá? Temos constelação empresarial. Que as empresas também têm um campo. Cada pessoa que trabalha ali tem energia. E é bem legal. Nossa, que legal. E nessa parte de empresa, vamos falar, porque empresa, trabalho, dinheiro, certo? Uhum. E dinheiro, a gente sabe que hoje em dia muita gente tem problema de saúde, inclusive, por conta disso. Uhum. E quantas pessoas com problemas nas empresas, às vezes sociedade, com funcionário... Nesse ponto ajuda pra caramba, Amanda? Tudo acontece quando os problemas acontecem quando a pessoa não está no lugar dela. Então, assim, temos dois sócios. Quando um se coloca superior ao outro, começa a ter atrito ali na sociedade. Funcionários têm que respeitar a hierarquia. Não está respeitando a hierarquia, começa a dar problema, atritos, né? E na constelação empresarial é muito legal que a gente consegue dar uma fluência para isso. Sabe fazer essa banda tocar melhor? Sim. Como se nós fôssemos o maestro e falar, essa banda toca assim. Então, deixa eu fazer outra pergunta, que agora me fiquei muito interessada, gente. Então, por exemplo, aí vem um dono de uma empresa aqui. Uhum. E ele tá tendo problema com os funcionários, vamos supor. Uhum. Mas os funcionários não estão constelando, mas só é o dono que tá aqui. Como é que funciona, então, nesse caso? O dono criou a empresa. A energia da empresa é totalmente dele. Então, a forma como esse dono se coloca, né? A forma como eu me coloco quando eu chego na empresa, a forma como eu estou também pensando sobre a empresa, sobre os funcionários, vai interferir nesse campo. Caramba, então, que interessante. Pode falar. E também nós já tivemos caso, né, de um gerente ou encarregado se sentir mais capaz ou mais inteligente que o dono. Independente dele ser mais capaz, dele ser inteligente, ele foi contratado, que é para isso mesmo, não é? Sim. Mas ele não tem que querer ocupar o lugar do dono, ele tem que ficar no lugar dele. Independente da capacidade. Não, até o dono contratou por conta da capacidade dele. Sim. Só que com o decorrer do tempo, ele começou a se sentir superior e querer se colocar acima. Entendi. E aí, o que foi legal da constelação é que quando nós colocamos o dono no lugar dele, o encarregado no lugar dele, os funcionários no lugar dele, a coisa foi legal. Novamente, você entendeu? Gente, vocês que são empresários aí, que às vezes estão passando perrengue, não é? Quantas vezes a gente porque não sabe se posicionar? Alguém não tá no lugar certo. Não é? Olha que... Nossa, isso foi incrível. Eu não sabia disso, viu? Então, E qual outro tipo mais que tem, então?
Aí Familiar, empresarial? sistêmica, né? Que é uma que a gente também trabalha bastante aqui na clínica, porque a sistêmica ela engloba todas as áreas da vida. Então ela pode falar de relacionamento, pode falar de dinheiro, pode falar de saúde, Que legal. pode falar de problemas. Bom, qualquer problema que a pessoa está tendo, a gente consegue localizar ali e falar para ela, ó, isso está acontecendo por causa disso. Sim. Então a gente traz respostas para qualquer área que a pessoa esteja tendo alguma dificuldade. Sim. E que não esteja enxergando, né? Porque às vezes só pelo fato de falar, olha, seu dinheiro não está fluindo por conta disso, aí a pessoa já acorda. Já acorda, aí ela já normalmente a gente já coloca no lugar certo, né? E aí Gente, o rio que flui incrível. novamente. Então são esses 3 tipos ou tem mais? Eu acho que basicamente são esses 3 tipos, né, que mais usualmente se usam. Você sabe que hoje em dia as pessoas inventam muito, então provavelmente deve ter constelação, não sei o que. Estelar. Deve ter, então, mas assim, vamos falar, as padrões que mais funcionam e que todo mundo usa são essas. Que legal. Eu já ouvi dizer, até eu quero que ela venha aqui falar sobre isso. Já falei para você de uma amiga minha que trabalha bastante com animais, fazendo comunicação intuitiva. E parece que isso tem... é muito legal, Rô. Muito, Você já né? convidou? Já convidei, Legal. ela já sabe. Mas parece que ela estava fazendo um estudo de constelação. Eu não sei se por conta dos animais também, porque hoje em dia a gente sabe que os animais fazem parte da nossa família, né? Sim, com certeza. Isso também pode ajudar pra caramba. Eu acho que tem até pet aqui nesse... Eu não tenho certeza se no meu tem. Eu acho que no meu não tem, porque geralmente eu nunca recebi uma queixa. Aqui, as pessoas vêm sempre reclamar pra mim, eu tenho uma queixa padrão aqui no consultório. Qual é? Qual que é? Relacionamento. Amoroso. Relacionamento de casal. Nossa! Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Claro. Sobre... Nossa, importantíssimo. Ou você quer só concluir Não, essa questão do pet? Eu só queria saber, porque você vê, provavelmente, depois eu vou perguntar, porque eu também não sei, mas deve ajudar, né? Logicamente. Vai ser até bom você trazer ela aqui, porque aí a gente tira a dúvida com ela. Dúvida, Eu acredito né? Legal. que seja, assim, só para trazer uma resposta, o animalzinho, nosso pet, também tem uma energia. E se a pessoa vai procurar um tratamento, né, como esse da comunicação intuitiva, o bichinho está com alguma queixa, ela tem alguma queixa para levar ali. E provavelmente quando coloca a energia do pet dentro do campo, ela consegue saber quem que tá ligado, né, que a gente não fala, tá conectado com essa pessoa, tem um emaranhado, então provavelmente deve ser bem legal, porque ele deve levar direto ali na... Que legal, gente! E até porque Faz todo sentido. o animal, né, pelo amor incondicional que ele tem, eles acabam absorvendo muita coisa da família, não é? Verdade. Então vai ser um assunto maravilhoso para a gente tratar aqui também, né? Juliana, ela chama Juliana. Juliana já tá está convidada. Mas retomando lá, Amanda, aos relacionamentos amorosos, então, que você disse que é a maior busca por essa terapia aqui na clínica, né? E o que você vê, assim, na maioria dos casos, qual a causa da falta de entendimento ou da separação dos casais? Bom, eu acho que são algumas, né? Mas vamos falar as mais comuns? Tem um caso, assim, que eu gosto muito. Então, a avó casou porque ela foi obrigada, não foi feliz no casamento. A mãe casou também com o pai, mas também o casamento não fluiu legal, o pai era abusivo. Essa pessoa também estava num casamento falido. E o que estava acontecendo nesse caso? A dor das mulheres dessa família era tão grande que a moça que veio constelar era fiel a isso. Ela queria salvar a mãe, salvar a avó. E ela repetiu o mesmo padrão no casamento dela. Uma vez que ela entende que a avó é forte o suficiente, que a mãe também é forte, e elas fizeram tudo isso para que essa pessoa pudesse estar aqui hoje, né? Não. Então, assim, ela conseguiu ressignificar a história dessa família e ser grata pelo casamento dos avós que gerou a mãe que depois gerou ela. Independente da história dos pais e dos avós. Uma vez que ela consegue entender isso, ela conseguiu ressignificar o próprio casamento dela.
E ela não Olha precisou isso. se separar do marido. Ela conseguiu simplesmente sair daquele lugar de dor, porque Sim. ela meio que estava casada com a mãe e casada com a avó. Repetindo o mesmo padrão, É. Sendo fiel, né? sendo fiel. Olha isso. Imagina assim, a gente pega 3 desses bonequinhos, amarra um no outro, que são os laços que tem na constelação quando a gente fala a pessoa tá emaranhada, e a gente joga elas no mar. Ninguém vai conseguir se salvar ali. Não. As três Que vão afundar legal. juntas. Então, assim, às vezes a gente tá tentando salvar o outro, só que numa situação, num lugar que a gente não Não consegue. tem como. Então, muitas vezes o papel do terapeuta é tirar os laços, Sim. que são invisíveis, para que elas consigam nadar. Uma vez que ela conseguiu nadar, ela ressignificou completamente o casamento. Quebrou ali. Quebrou o padrão e seguiu. Então, nesse caso, por exemplo, uma constelação às vezes é suficiente? Ou às vezes a pessoa tem que voltar mais vezes para ver outras pessoas? Ela resolveu aquele problema, mas ela ainda tem alguma coisa lá, sei lá, com ela mesma, no relacionamento ainda, mas com ela mesma, um padrão que ela leva e aí tem que fazer de novo. Como que funciona o tratamento, assim, com a constelação? Geralmente, uma sessão resolve. Aquele tema que a pessoa trouxe em uma sessão, geralmente ela consegue entender, mudar, né, Nossa, a que forma legal. como ela se porta perante a isso, porque a forma como a gente vai encarar aquilo muda completamente. E aí a situação muda também. Então eu tô enxergando a situação de uma outra forma, a situação vai mudar. Nossa, é Né? a percepção, que show. Que é aquilo que a gente fala, é o olhar do observador. É. Então eu mudo meu óculos, vai mudar também o que está acontecendo. Mas geralmente o que acontece é que a pessoa gosta de constelar e acaba trazendo outros temas. Então, assim, não é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Se Sim. você gostar e achar que deu resultado, E aí você vai trazendo outros temas para ter mais claridade e poder... Mas não é com essa frequência das outras terapias, né? Tá. Pode vir uma vez no ano, ou a cada 6 meses, ou quando aparecia alguma situação Sim. nova. Outra coisa também que eu queria comentar, Amanda e Roberta, é que assim, que eu já vi vários casamentos que não iam bem, mas porque a esposa estava no lugar do marido, os filhos estavam no lugar dos pais, né? Ou tomando o lugar do que não eram deles, né? E a hora que isso é arrumado na lei sistêmica, por isso que eu estou citando, que eu quero que você explique um pouquinho dessa lei ainda mais. Os problemas da família, os problemas das brigas se resolveram, né? aqui no Isso campo... eu queria que você frisasse, porque eu acho que é muito importante. Aqui no campo, cada coisa tem o seu lugar, né? Mesmo se a gente for fazer uma constelação com pessoa, também existe uma lei, é a mesma lei. Mas vamos falar a constelação que eu mais faço aqui na clínica, que é com bonecos. Quando a gente coloca cada pecinha no seu lugar, nós conseguimos colocar a pessoa no fluxo da vida. Isso que todo mundo fala hoje em dia, tem o flow, eu tô no flow. O que é o flow? É o fluxo da vida. E a vida ela é como se ela fosse um rio muito caudaloso. Então, teoricamente, a gente deveria simplesmente fluir. E às vezes a gente fica nas margens e fica apegado a histórias dos nossos pais, histórias da nossa família. Isso tira a gente do lugar que a gente deveria estar dentro do campo. Sim. E aí eu não consigo fazer a minha própria vida fluir. Porque eu tô preso em dinâmicas que aconteceram. Hoje a gente fala muito sobre epigenética, né? Então, realmente, tudo que aconteceu vai estar marcado aqui no nosso DNA. Só que é a nossa forma de se portar, a forma como a gente compreende isso, que vai fazer com que a gente mude o nosso ambiente, que a gente mude a nossa realidade. Sim. Então, a constelação ela ajuda muito a gente também desapegar. Toda família tem uma história dolorosa. Mas você vai ficar pegada nas dores da sua família, sua vida não vai fluir. Não vai fluir. Né? Você tá lá atrás, né? Parada no tempo. E sabe, ouvindo você falar, né? A primeira vez que eu constelei, eu pude observar que eu estava parada, minha vida não estava fluindo, eu estava numa estagnação e não conseguia sair dali, né? E foi exatamente como ela falou, os emaranhamentos em que eu estava envolvida, parecia que eu tinha sido levada para a margem e que tinha um monte de madeira, sabe? Tava enroscada sabe ali. aqueles restos de árvore, de galho que vão se formando
na margem dos rios. Acho que é bem isso mesmo, né? Mas era exatamente essa visão que eu tinha e que eu estava enroscada ali, né? E à medida que o constelador foi puxando os galhos, né? E me trouxe de novo no meio do rio, que é onde eu deveria estar. Pra fluir. Aí a vida foi, aí a vida fluiu, né? Eu pude Que fluir. legal. Então esse exemplo é assim, é literalmente correto, né? Toda família vai ter. Nenhuma família é perfeita. Então todos nós. A Roberta tem, eu tenho, minha mãe tem, você tem. Todo mundo, toda família tem uma história de dor, de perda, de assassinato, de falência. Enfim, a gente tem histórias. Só que muitas vezes a gente, por amor à nossa família, porque quando a gente é aceito nessa família, aceito nesse clã, a gente fica tão grato pela nossa alma ter encarnado aqui, que a gente quer, de alguma forma, servir a essa família. E a forma da gente agradecer por ter sido aceito é nos apegando muitas vezes à dor de alguém, para tentar tirar um pouquinho a dor daquela pessoa, pegar um pouquinho para mim. Olha só. Só que isso não funciona. E não é assim, é uma maneira errada de ver as coisas, né? Porque nós conhecemos casos, por exemplo, de pessoas que não prosperam, porque o avô perdeu tudo, ou era pobre, aí o pai era pobre, o bisavô era pobre. Então, a maneira que a pessoa acha que vai honrar esse clã, essa família, é sendo pobre também, é passando necessidade, é passando apuro, né? E é muito pelo contrário, a maneira dele honrar esse clã seria prosperando, né, Amanda? Às vezes a pessoa tem até uma crença de eu não posso ter mais dinheiro que os meus pais. Olha só. A gente vê muitas crenças desse tipo aqui. Então, assim, a pessoa às vezes chega num patamar, ela tá prosperando. Eu cheguei ali, eu dou um jeito de perder tudo, né? Então, tem uma autossabotagem ali para eu ficar sempre inferior à minha família. Ou igual, né? E para quem tem uma baixa autoestima, por exemplo, porque hoje a gente vê muito isso, né? Às vezes até no próprio relacionamento, ou às vezes é o próprio homem, às vezes é a mulher. E como que na constelação isso poderia ajudar? Você deu vários exemplos que pode ser, né? Pode ser por conta do marido, pode ser por conta dela mesma, pode ser por conta da família de origem. Então, cada história é uma história. E precisa avaliar individualmente. Né? A gente precisa abrir o campo ali da pessoa que Pra tem um ver. problema de estima para ver onde ela tá, para ver o que está acontecendo ali na dinâmica. E aí a gente consegue sim dar uma resposta e começar a reempoderar essa pessoa que veio constelar com baixa estima, né? Porque às vezes a pessoa com baixa estima, ela não se acha merecedora, né? Então, se a gente tá falando da parte financeira, né? Às vezes tá carregando um padrão lá de trás também, né? Sim. Que dá pra ver ali no caso. E aí, a hora que a gente abre, a gente consegue entender e fazer as curas sistêmicas que a gente fala. Então, assim, a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo ali, dentro da sessão vai haver um momento de cura em que a gente vai ressignificar essa informação. Uma vez que a informação foi ressignificada, é isso que eu estava falando para vocês. De volta no fluxo da vida, né? E tudo volta a fluir naturalmente. Gente, como o autoconhecimento é tudo, né? Na vida da gente. Às vezes você tá lá emperrada, enroscada num galhão na margem do rio. Eu já estive nesse lugar, viu? Eu também já, presa, né? Deus. Com seus antepassados. Presa, e às vezes a gente não consegue sair de lá, a gente precisa de ajuda. A gente precisa, e é importante também não ter vergonha de pedir ajuda, né? Sim. Perguntar, olha, qual seria melhor, neste momento, qual seria a melhor terapia que eu poderia fazer nesta hora. Ou então por qual eu começo, né? Com qual eu começo, porque todas são importantes, viu? Até porque nós já passamos por todas, né? Nossa, é importante, gente. Mas às vezes a gente não sabe. Nós temos esse privilégio por conta de estar no meio de terapeutas, de conhecer as técnicas, né? Mas às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Nem por onde. Então, eu acho que, se for o seu caso, a constelação é um ótimo start, né, Amanda? Exato. Eu acho que é um ótimo começo para você poder entender o que está acontecendo e a partir daí... Bem legal, inclusive. Eu acho que a constelação, ela é... Sabe quando você tá, tipo, num momento assim, que você não enxerga a saída? É aquela mão que vai, tipo, te tirar dali rápido.
é uma terapia muito rápida. Olha isso. Então, assim, ela dá resultado e eu acho que é essa a beleza da constelação. Porque tipo, eu não estou falando mal desse outro tipo de terapia, mas essas terapias que demoram, às vezes, muitos anos, às vezes a pessoa não tem tanto tempo para esperar. Então, ela vem assim e te tira daquele marasmo, te tira daquela emoção que talvez você esteja vivendo naquele momento. É uma terapia breve, então assim, eu acho que essa é que é a beleza dela. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração hoje em dia. Sabe uma coisa que eu fico desconfiada hoje? Tudo aquilo que me tira o poder, que me deixa presa a algo, que eu tenho que ficar dependente de algo, eu já me questiono. Sim, porque com certeza. Não é possível. E é o que nós temos conversado desde o início, né, Roberta? É. Que todas as terapias que nós oferecemos aqui são terapias que libertam a pessoa, né? Que dão autonomia para a pessoa e não que cause dependência, né? Por favor. Porque assim, a gente vê que os medicamentos causam dependências. E algumas terapias também a pessoa fica ali 5, 10, 20 anos. Nossa Senhora. Eu conheço gente que ficou 20 anos fazendo terapia. Gente, não é normal você estar 20 anos tratando aquela mesma queixa. Não é normal. Ou 20 anos tomando aquele medicamento, né? Não faz sentido. Né? Nenhum. Não faz sentido. Então, se existe algo que a gente pode confiar, são nessas pessoas que realmente querem dar a sua liberdade. Desconfie daquelas que você acha que querem te prender. Cris, eu acho que é uma boa dica isso aqui, porque nos dias de hoje parece que as coisas estão querendo levar para um lado de você ficar dependente de algo. Claro, porque assim, se você fica dependente de mim 1 ano, 10 anos, tal, o meu financeiramente o meu tá garantido, né? E se eu mantenho, vamos falar, 20, 30, 50 pessoas ali, então tá muito garantido o meu ganho, né? Você sabe que é uma coisa a se questionar. Nosso intuito é isso, gente. Às vezes vai ter gente que não vai gostar do que a gente fala aqui. Tá tudo bem também. Mas a nossa intenção é essa, porque a verdade ela tem que aparecer. Ela tem que aparecer. Não há nada que fique por baixo do pano, né? Eu acredito nisso. Então, se questionem, né? E nessa velocidade que a gente está andando, né, Roberta? A gente não tem muito tempo para perder com coisas que não nos dão resultado e que não nos dão resposta, né? Exato. Então, o que eu vejo de lindo, né, nas coisas que a gente faz, tanto na constelação, como no lixo emocional, como no balanceamento, né, que a pessoa tem uma resposta rápida. Muito rápida. Né? E a gente aprende assim, tipo assim, ó, a gente te dá a mão, né, tira você daquele caldo da vida e bota você boiando de novo no rio da vida. E lógico que depois quem tem que dar o passo é você. A gente orienta. Claro. E isso não quer dizer que você não possa fazer uma outra constelação uma vez por ano, não. Ok. Mas nada que fique dependente. Se questione, gente, por favor. Se questione das coisas e pergunte, olha, será que faz sentido isso na minha vida? Eu ficar tantos anos dependente, eu tô querendo curar de algo, mas eu tô há anos na mesma situação. E assim é com dinheiro, né? A pessoa que está vivendo uma escassez de dinheiro ou que está trabalhando num lugar que ela não gosta, que ela acha que está ganhando pouco. Não Reclamando. Então, e vamos falar mais disso, porque eu acho que eu conheço muita gente, eu tenho muitas pessoas reclamando para mim, ou que estão sem dinheiro, ou que estão com pouco dinheiro, ou que o dinheiro não está fluindo, e o dinheiro deveria fluir para todo mundo, não é, Amanda? Não quer falar um pouquinho sobre isso? Onde que está o seu dinheiro, né? Quando a gente abre ali o seu campo. Porque o que eu acho muito legal sobre isso é que nessa constelação da água que eu tô falando, que o negócio simplesmente vai, eu adoro quando eu coloco o dinheiro ali, que às vezes o dinheiro não tem nem força para sair. Que a gente coloca assim, o dinheiro fica lá parado. Então, assim, se você tá com estagnação de dinheiro, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Pode ser que a sua estima seja baixa, que você não se ache merecedor.
Pode ser que os seus antepassados tenham vivido muita escassez e isso, né? Como eu falei, por genética, vai passar pelo seu DNA e você, às vezes, está com isso muito forte em você e não sabe como resolver. Pode ser que a sua família tenha passado por processo de falência, como foi o caso da minha família, e aí o dinheiro ficou preso em algum momento ali e eu tive que olhar para isso e entender como resolver. Eu fui fazer uma constelação, como eu me apaixonei por isso. Minha família passou por um processo, a gente tinha uma empresa que faliu. E aí o meu dinheiro não fluía. Só que aquela empresa era do meu pai. Uhum. E eu fiquei ali tão emaranhada no negócio que a minha prosperidade não ia. Olha só. E eu lembro que eu fui, há uns 2 anos, eu fui constelar esse tema, dinheiro. E foi muito legal, porque a partir daí eu comecei a ter ideias, comecei a ter clientes, começou a girar de uma forma como não acontecia antes. Você abriu o seu campo novamente. E o meu dinheiro estava completamente preso ali com a minha família paterna, Olha só. que foi justamente onde deu o problema ali. Que, né, a empresa era do meu pai. E você não tinha nem ideia disso. Se não tivesse constelado, talvez você não tinha nem... Porque a hora que ela abre e explica, daí você fala, Olha nossa... Isso É faz isso sentido. mesmo. Quanta gente passando por problemas assim. E aí é claro que é feita uma cura em relação a isso, Aham. né? E aí o negócio começou a fluir novamente. Uau. Foi, assim, bem legal. Mas tem alguma pergunta específica sobre isso? Que Não, eu posso só responder? queria falar porque eu vejo Tem muitas um pessoas... exemplo meu, né? Dando o nosso exemplo, é o melhor exemplo, não é? A gente não está dando exemplo de terceiros. Nós temos propriedade para falar sobre isso, porque nós passamos Sim. por isso, né? E até por isso que nós fomos fazer os cursos de constelação familiar e ainda estamos fazendo, né, Amanda? Mudei completamente de área para curar uma doença da minha família, que era uma doença financeira. Então, Que assim, legal. foi dando resultado para mim, tanto a constelação que eu falei, poxa, que legal, quero fazer isso. Você vê, nada como você ter uma fonte fidedigna, porque ela passou por isso, ela chegou lá no fim do poço, uma falência, gente, não é fácil. Só que ela saiu disso. Uhum. E aí ela tá ajudando pessoas através da própria experiência que ela teve. Fantástico! Que a gente aprende para poder falar, é por aqui, ó. É exatamente, você sabe o caminho, É né? por aqui que dá certo. É isso aí. E como a gente sempre fala, né? Vocês pensam que terapeuta não passa perrengue? Né? Nossa! A única coisa é que a gente passa primeiro. E aí A você já gente sabe o passa caminho, primeiro, né? aí vai, aprende, sai e aí vem falando, pessoal, vão por aqui, que aqui dá Essa é a certo, né? propriedade, né? Que você sabe o que você está falando, né? E pode ajudar tantas pessoas, porque... Sabe uma pergunta também que eu gostaria de saber da constelação? Hoje a gente percebe que está tendo uma pandemia de depressão, né? Entre os nossos jovens, crianças que a gente, na nossa época, né, Cris, imagina que a gente ouviu dizer de depressão infantil, de Nunca. criança. Como que a constelação poderia ajudar neste caso, Amanda? Poderia ajudar também? Sim, a gente precisa primeiro ver a causa, né? Porque a pessoa pode estar com depressão porque ela não toma sol, como a gente sempre fala aqui no canal, né? Então, assim, tem causas físicas. Mas, aqui na constelação, o que poderia estar acontecendo? Ou a pessoa não está recebendo o fluxo de energia que ela deveria estar, então, assim, não está recebendo a energia dos antepassados. E, muito provavelmente, a gente coloca, assim, no campo, a vida e a morte. Muito provavelmente ela está olhando para o passado, que é a morte. Então, se eu estou dentro do campo olhando ao contrário da vida, olhando para o passado, o que isso quer dizer? Olhando as histórias, né? Tipo, uma pessoa que está com depressão, ela está vivendo no lá passado. atrás, sim. Então, estou vivendo nos traumas que eu tive. Provavelmente, a pessoa está virada olhando para um trauma que aconteceu ou com ela ou com algum antepassado. E ela não tem energia para a vida. Não tem energia E nem tem coragem, nem tem força para virar pro futuro, né, Amanda? E no caso de criança... Isso eu ia perguntar, da criança. Da criança. A criança, ela provavelmente não está recebendo ali a energia dos pais. Os pais. E como que pode estar acontecendo isso? Ou os pais ficam muito, que a gente vê, o pai e a mãe estão ali em casa, mas estão no celular. Você está dando energia para o seu filho? Não, Porque tô dando pro Instagram e pro TikTok. Porque A minha energia tá aqui no O que TikTok. são os filhos, né? Eles são a conexão do pai e da mãe, aquele homem, aquela mulher, ou sei lá, aquele casal se reuniu, resolveu ter um filho.
Aí teve uma energia para girar esse ser. Até os 18 anos, esse ser que vocês decidiram gerar precisa da energia de vocês. Tanto para orientação, quanto para vocês, né, literalmente ensinarem a viver. Só que hoje o que a gente vê muito são os pais. O pai não tem nem energia para ele, né? O pai e a mãe. Tá ali rolando feed, tá preso nas próprias histórias, nos próprios problemas. Das próprias dívidas, né, Amanda? Não tá assim, fisicamente Não presente. tem condição de fazer nada pro filho. Literalmente não tem energia para dar pro filho. Aí fala, mas a criança é depressiva. Igual você sempre fala, o problema de criança trata nos pais. Os pais, ótimo. Criança não tem problema. Ele pode estar sendo alimentado fisicamente, né? Tá comendo ali o arroz, feijão, Sim. mas energeticamente não está sendo alimentado. Então é uma das causas, né? Então, mamães e papais que estão com problemas com os filhos, antes de levarem aos médicos e tacarem remédio nessas pobres crianças, Só vai mascarar o problema. por né? favor, Crianças procura tomando algo, calmante. sabe? Então, procurem algo alternativo. Eu nem diria alternativo, porque eu acho que pra mim essa é a verdadeira. Entendeu? É o Essa é a verdadeira. absoluto, né? Eu acredito nisso. Eu me curei assim. É que o remédio é mais fácil. Então, e aí vai no mais fácil, E né? quando eu dou o remédio pro meu filho, eu não tenho que olhar pra mim. Olha Porque isso. o medo que eu tenho de olhar nas minhas dores, às vezes não consigo encarar. E tem que fazer as mudanças, né, Amanda? Meu Deus, imagina que difícil eu ter que parar de ficar no celular toda vez que eu chego em casa e brincar com meu filho. Gente, pode doer, essa verdade pode doer. Mas É. é melhor doer, viu? É melhor doer. Sabe por quê? Porque depois, se acontece alguma coisa, vocês vão chorar. Entende? E vai doer muito mais. E outra, se o filho tá sem energia agora, ele não vai ter energia para ir pra vida quando ele for adulto. Então vai ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas, vai ter dificuldade em trabalhar, em fazer dinheiro, Em se formar. em se cuidar. Por quê? Não tem, gente. O potinho ali tá vazio. Não tem E aí ele como. vai pro mais fácil também, que geralmente é álcool e droga. Exato. E remédio, né? Porque, gente, quem é que não toma um drink, nada? Mas você tem que tomar porque você tá bem. Não pra você... Eu vou beber porque eu tô com problema. Eu vou beber porque eu tô alegre. Ou para esquecer. Ou vou beber pra esquecer. Por favor. A gente tá aqui pra ajudar, né, Cris? Isso aí é uma coisa que me dói na alma. Mas porque... isso é mascarar. O que eu tô com medo de olhar, né? Claro. Exato. Tem algum Porque se eu problema? estou, né, o embriagado, o que ele tá, né? Fora do ar, Do né? ar, Fora de não si. quer olhar, não quer... Então, é uma maneira de não ter que encarar. Então, olha aqui, a Amanda tá aqui pra ajudar, deixar seu contato aqui, né, Amanda, pra falar, Sim. por exemplo, pras mães, deixa um recadinho aqui, por exemplo, o que que uma mãezinha que tá passando com problema, às vezes, com a criança lá de 2, 3 anos de idade, não sabe mais o que fazer, às vezes a criança fica doente, não começa, tá se dando mal na escola, né, Cris? Porque começa lá na escola, os professores começam... Observar, né? Que Né? aquela criança tá se comportando diferente. E os primeiros 7 anos, como eu digo, é fundamental para tudo que a pessoa vai ser pro resto da vida, né? E até as professoras, né, às vezes não tem condição emocional também, porque a gente ouve histórias de professoras que têm alguma situação na sala de aula, porque ela mesma não está boa e não consegue lidar. Outro dia eu tava conversando com uma professora e eu fiquei passada como essa pessoa, porque quem são os professores? Quando os pais não estão ali para orientar os seus filhos, vai ter um mestre que vai passar orientações, né? Ou vai ser o Referente- responsável, né? Então essa pessoa tem que ser emocionalmente estável, tem que ser uma pessoa, né, com autocontrole, Uhum. de preferência uma pessoa que esteja de bem com a vida e que ame dar aula, que ame crianças. Porque ela vai passar ali 8 horas do dia dela responsável por cuidar de crianças. Pois é. E essa professora falou assim, nossa, porque tá um inferno dar aula hoje em dia. Porque eu não vejo a hora de me aposentar. Eu tentei ir para outra escola, mas não deu. E agora me colocaram para cuidar de crianças especiais. Não sei o que eu vou fazer. E tipo, sabe, só reclamando. E eu fiquei pensando, gente, pelo amor de Deus. Daí eu falei assim pra ela, mas você não escolheu ser professora? Porque assim, você escolheu ser terapeuta.
Eu acho que você faz o seu trabalho. Imagina, Rô, se a gente começa a reclamar de todos os problemas que vem aqui na clínica, né? Imagina, você começa a falar, nossa, vem um paciente com um problema aqui, nossa, que não faz sentido. Não faz isso. sentido. Então, Não. eu acho que os professores hoje em dia não estão preparados para cuidar das nossas crianças. Amanda, para a gente voltar um pouquinho mais na constelação mesmo, né? Você falou várias vezes sobre as curas, né? Então, dentro da constelação, existe uma cura específica? Você não quer falar um pouquinho sobre as curas sistêmicas? Eu acho importante. A constelação, ela não tem assim uma cura específica. A gente vai trabalhar, é muito exclusivo, né? Cada pessoa tem a sua bagagem, a gente vai abrir ali a sua bagagem para ver exatamente o que você precisa. Mas existem algumas curas que a gente faz, assim, que são as principais, que é cura de antepassados. A minha favorita, cura da criança interior. E essa é uma coisa assim que eu gosto tanto, que me ajudou tanto, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo um link de uma meditação do meu canal, que é a cura da criança interior. E essa meditação ela faz parte de um programa que eu criei para que a pessoa faça terapia em casa. Então, se a pessoa não tem condição de estar aqui no consultório e está precisando de tratamento, ela compra esse treinamento, vamos colocar assim, e vai fazer as curas quantas vezes ela precisar. Que legal. Em casa é a mesma coisa de fazer aqui no consultório comigo, porque é energia, é o campo, então dá muito resultado. Mas essa da criança interior eu vou deixar aqui gratuito para o pessoal do que bacana, legal, Amanda. Para vocês começarem a trabalhar então aí a sua criança, porque na verdade a gente percebe dentro da constelação que tudo está na criança. Então, se eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade, para quem que eu vou olhar? Para a criança. Se eu sou uma pessoa com muito medo, tá na criança. Todas as informações que a gente tem no nosso corpo de adulto, elas foram construídas do 0 aos 7 anos, que é quando a gente está em formação, por isso que é tão importante quem vai passar a informação para as nossas crianças, né? As nossas crenças aí, né? Então, porque a gente recebe muita crença de pai e mãe, e muitos dos medos que a gente tem, às vezes, nem são nossos. Então, essa aí é a minha cura favorita. Então, por isso que eu quero dar esse presente para vocês. Legal. E eu quero que vocês façam. E aí, a gente também tem cura de relacionamentos, tem divórcio energético. Tem mais alguma que eu esqueci, assim, dessas principais? Não, antepassados, né? Relacionamentos, criança e, né, as curas sistêmicas que a gente chama, né? Por isso que eu queria, porque existe uma coisa chamada cura sistêmica. Por isso que eu fiz questão de frisar isso, né? A gente não simplesmente, Amanda, simplesmente não abre o campo, mostra e fala assim, é assim, assim, assado. Não, faz a existe um fechamento. Isso é muito importante falar. Tá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o constelador que você vai escolher. Sim. Vê lá se a pessoa tem algum depoimento, se alguém que você conhece já constelou com aquele constelador. Porque tem gente que hoje em dia tem esses cursos muito rápidos, gente, e a pessoa não está preparada para fazer as curas sistêmicas e fechar aquilo. Né? Porque não adianta eu abrir uma ferida e deixar a ferida se vira. Isso. Eu tenho que abrir a ferida, higienizar, fazer o curativo para você, para aquilo fechar. Então, muita gente então tem medo de constelação porque tem medo do que vai encontrar. A experiência negativa que alguém já teve e aí... Né? Do que vai encontrar. Mas é com tudo isso, né, gente? Aí que é preciso, né, essa coragem, esse passo para encontrar e curar, né? Porque assim, nós não vamos só mostrar, né? Nós vamos mostrar, corrigir e aí sim fazer o fechamento, né? Que é o mais importante, isso, né? Porque... E eu tô frisando isso porque eu já recebi pessoas que tinham tido o campo aberto, porque mexer com campo mórfico a gente sabe que não é brincadeira, né, Roberta? Meu Deus. Nós três trabalhamos com isso, então nós três podemos falar da responsabilidade que se tem que ter quando mexe na energia de outra pessoa, né? Claro, né? E isso é importante saber quem vai abrir a sua constelação e quem vai fechar, porque tem que ser fechado. Outra cura que eu acho que é importantíssima, que a gente vai fazer até o final da nossa vida, é cura de pai e mãe.
Então, assim, a gente tem como base o relacionamento do papai e da mamãe. A gente aprende o que é um relacionamento ali, vendo aquele homem, aquela mulher, aquele casal se relacionar. Então, dependendo de como foi essa dinâmica, papai e mamãe, pode ser muito difícil para a gente entender como é o relacionamento, porque se foi legal, ótimo, me relacionar é fácil. Agora, se foi difícil, aí eu vejo os relacionamentos como algo assim doloroso. Então, curar, né, as feridas que eu tive também com as dinâmicas que eu passei com a minha mãe e com o meu pai é algo muito importante aqui na constelação, mas principalmente a conexão com a mãe, na minha opinião, que é nosso primeiro amor, né? Quando o bebê nasce e ele tá ali em contato com a mãe, ele aprende o que é amor ali. Sim. E só depois, quando ele tem uns 4 anos, que ele entende o que é o amor de uma outra pessoa, que é o papai. Que é o pai. Mas inicialmente ali é a mãe e bebê. O bebê tá dentro do ventre, né? Depois vai ser alimentado e cuidado por aquela mãe. Só depois a mãe geralmente começa, né, a falar pro pai ajudar, tal, e aí entra essa pessoa. E é importante essa dinâmica, né? Porque a criança é formada, né, com o cálcio da mãe, né, com o sangue da mãe, com ferro, né, com todos os nutrientes que nós temos, né? Então é um segundo eu. Importantíssimo, né? Né? Você passa tudo, né? Só que as emoções da mãe, né? Agora a gente sabe também que dos avós e dos bisavós e dos trisavós, porque vem por essa carga genética, né? Pelo nosso DNA, também está formando esse novo ser, esse novo corpo, esse novo campo. Às vezes o pai e a mãe não conseguiram se trabalhar emocionalmente, né? Então, às vezes... Com certeza. Isso causa dor na gente. E geralmente eles não conseguiram, né? Não. Porque não tinham nem informação para isso, né? Então, assim, tem muita coisa. É o que é. Uhum. E agora a gente que se vire para tratar. Se vire. Não, ainda bem que hoje em dia pode fazer terapia, Exato. né? Tipo, a gente procura, as pessoas têm procurado terapias alternativas, integrativas, enfim, procure qual você se identifica mais, mas vai fazer terapia. Vai fazer, né? Trate, não deixa chegar num patamar que você tem que ficar tomando remédio para acordar, para se manter acordado, para estudar, para ir para o trabalho, para dormir, para focar, porque tá mais ou menos assim, né? Então vamos curar, tem jeito. Eu sempre falo, né? Tem jeito. Tudo tem jeito. Então a gente precisa dar o primeiro passo. A gente está aqui mostrando que tem condição. Né? Então, procure a Amanda, procure a Cris, me procure, quem vocês quiserem, mas procure, queira fazer diferente, porque o resultado vai ser diferente. Isso, e a partir de agora, então, Amanda, deixa seu contato, né? Em todos os vídeos, a gente tem deixado o meu contato, o contato da Roberta, e nós vamos deixar o da Mandinha também disponível para vocês. Gente, que estuda, que vai atrás, que sabe o que está falando, que não é uma pessoa que é irresponsável. Bom, eu sou mãe, então sou suspeita para falar, né? Obrigada, mas está super recomendada. Então, peraí. Assim. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder, pode deixar aqui nos comentários, que aí eu vou pessoalmente respondendo as dúvidas de vocês. E que eu puder ajudar, eu estou aqui também à disposição. Ah, que legal. Muito bom. Bom, primeiro a gente tem que agradecer a sua disposição de falar tudo com muita claridade e propriedade, né? Porque eu fiquei encantada para aprender mais. Eu adoro aprender. Sim, adoro. E sempre tem o que aprender, né, Rô? E a gente saber que, né, tantas possibilidades de poder observar e entender o que a gente está vivendo, o padrão que a gente está operando, para poder mudar, né? Com certeza. Isso é importante. Obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa terapia que hoje está ficando mais popular, mas ainda é muito desconhecida, vamos falar assim. Então, obrigada por ter aberto o espaço para a gente trazer um pouquinho mais de luz, né? Isso. E gostei muito de participar. Não, é graças a ela que todos os nossos vídeos vão ao ar todos os domingos, né? Verdade. Mas agora, então, nós tínhamos que tirá-la de trás das câmeras para que vocês pudessem ver e conhecer. Né? E conhecer. É um prazer. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.